da nossa última aula, como é que foram os impactos do game, né, que nós tivemos a experiência lá naquele dia. Alguém gostaria de comentar alguma questão? Como é que está? Enfim, eu só estou acrescentando mais perguntas, né, para que você fique livre para falar aquilo que você bem acha interessante, mas como é que estão seus estudos? Está atualizado na disciplina Métodos Quantitativos e Raciocínio Lógico? Você está revisitando as aulas que nós temos postados, todas elas, né? Como é que está essa questão aí? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Antes de nada, então, assim, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão tendo a educação de estar com a câmera ligada, né? E aí eu gostaria de, com isso, convidar aqueles que quiserem e puderem ativar a câmera. É uma coisa que me ajuda aqui a ter a interação aqui com vocês para perceber aquilo que, do caso, está ficando claro ou não. Aqueles que não têm condições de ligar, ou aqueles que estão com problema, enfim, ou não querem, tudo bem, né? Agora, aqueles que puderem, eu ficaria muito feliz se pudesse fazer. Pois não? Você está me ouvindo? Sim, pode ser. Eu estou com um probleminha com o meu celular, eu entrei pelo notebook e eu não consigo ligar a câmera, mas eu estou tentando resolver aqui. Assim que possível, eu ligo. Tranquilo, obrigado pelo feedback. Meninos e meninas, a questão é o seguinte. Essa disciplina é uma disciplina muito técnica, né? Como eu já disse para vocês desde o início. Nós vamos, cada aula, eu estou tendo total cuidado, diferente de sempre o que eu já fiz até hoje, né? De fazer o quê? Pecinha por pecinha, cada aula, para a gente ir somando, né, os conteúdos necessários, para que depois, no final das contas, lá você tenha condições de escrever o seu TC, de fazer as suas análises específicas, científicas, conforme a gente precisa fazer aqui na faculdade, certo? Então, ou seja, se você faltou a aula passada, é importante que você vá lá na aula passada e você verifica o que foi passado na aula passada, para depois somar com o que vai ser passado hoje, para somar sempre, entendeu? Então, ou seja, não venha, como se diz, nu e cru, né? Não venha só esperando a aula acontecer e pronto, porque não pode ser assim, não funciona dessa forma, entendeu? Então é muito importante estar sempre atualizadinho. Agora, como é que você vai ficar sempre atualizadinho? Eu acredito que todos aqui já estão no grupo da disciplina, para pegar o link, né? Então, temos um link geral. E aí eu quero, por mais que eu já tenha feito isso 2 vezes, eu quero fazer de novo, para que vocês fiquem bem, né? Bem autônomos e bem à vontade para ver essas questões aí. Então, olha só, esse aqui é o grupo da disciplina, não é? Você está vendo no WhatsApp, o grupo da disciplina. Tanto no celular quanto no computador, se você estiver usando o WhatsApp Web no computador, né? Então você clica aqui em cima da descrição da disciplina, do grupo, desculpa. E aqui, olha, tá vendo aqui na descrição, blog da disciplina, certo? Você clica aqui para entrar no blog da disciplina. E entrando lá no blog da disciplina, você vai perceber que a aula atual, a aula de hoje, olha aqui, nossa aula será quinta-feira, 11/3, que é agora. Então, aqui você tem o material da aula de hoje. Mais um pouco para baixo, você tem o material da aula 2, que foi dada semana passada, que dia? Olha, foi quinta-feira, 4/3. Aí é importante você clicar, é importante você ler tudo, né? Ler direitinho, olha só, nossa aula online ao vivo foi dia 4/3 e aqui está a aula online ao vivo, sabe? Então, quem está usando o celular, não aparece esse quadradinho aqui, não, tá? Mas aparece esse link aqui. Vai aparecer a aula online ao vivo e o link para você entrar, certo? E você leia aqui o objetivo da aula, o que foi. Aí, na parte 1 da aula, foi resolução de exercícios. Aonde você... Cadê o exercício? Clique aqui que você visualiza o exercício, certo? Então, aí eu disse na aula passada, muitos de vocês já baixaram o aplicativo. Se for usar o celular, tem que ter esse aplicativo aqui do Google, ó, o Jamboard. Vai lá no Play Store e você pode baixar esse aplicativo, ele não pesa muita coisa, e ele só serve para que você abra o documento. Então, não tem nada de mais quanto a essa questão. Beleza? Então, tem que ter o Jamboard se for usar o celular. Agora, se for usar o computador como eu, veja bem, só clicou aqui,
vai abrir uma página da internet e aqui está os slides, né, com os exercícios que nós fizemos na aula passada. E aí, veja, tá vendo essa caixinha aqui em cima? No celular também é da mesma forma, aparece aqui em cima, você vai passando os slides para frente ou para trás. Aqui tem, ó, 2 de 6, 3 de 6, e assim por diante, você tem chance de olhar esse material aqui. Beleza? Outro elemento que faz parte aqui da postagem olha, nós fizemos uma gamificação na aula passada e aqui foram os resultados, tá? Não sei se vocês tiveram curiosidade de olhar na aula e viu aqui, né? Nesse game, infelizmente, só aparece 10 nomes. Só os 10 primeiros que responderam certo e mais rápido, né? Os demais não dá para a gente ver a classificação. Daria se eu pagasse muito caro pela plataforma, mas eu não tenho essa condição agora. A gente usa a versão gratuita, e a versão gratuita só permite que a gente veja a classificação dos 10 primeiros, certo? E aí, olha, está aqui o que nós produzimos na aula passada, então, e você sempre observa essa parte aqui, olha, avaliação e frequência, que é normalmente sempre o último item da minha postagem. E aqui você vai, então, ó, clique aqui para realizar a atividade avaliativa dessa aula. Então, professor, cadê a tarefa? Eu não sei onde está a tarefa. Vai no blog, na aula X, que é o número da aula que você está estudando. Vai lá no finalzinho dela, está aqui, né? O clique aqui para você realizar a tarefa. Bom, isso aqui é uma coisa geral. Tem alguma dúvida entre vocês que estão aqui? Tá se situando bem? Está dando conta de... A minha pergunta é, o material que eu estou oferecendo para vocês está sendo acessível? Vocês estão conseguindo ver o blog, acessar as aulas do blog, realizar as atividades do blog? Está tranquilo? Ou tem problemas no sentido de que não está claro, não está fácil, não está conseguindo? Me dá aí um joinha ou um dislike? Tá tranquilo. Para mim tá ótimo também. Certo. Tá bem mais fácil. É porque a adaptação, né? A adaptação ela vai acontecendo, né? É uma coisa que a gente vai nos comunicando da forma que vai funcionando. Agora, se não funcionar, aí é problema. A gente tem que ver outra forma. Alguém chamou e parece que não desenvolveu o que queria falar. Ou não? Então, tranquilo. E fiquem à vontade. Nosso tempo aqui é muito curto. Então, se sirva do privado, tá? Do WhatsApp ou do próprio grupo, para que, se tem dúvida, se está amarrado com alguma coisa ali, se está difícil, manda lá que a gente vai resolvendo durante a semana, tá? Porque esse período que nós temos aqui é curtíssimo, não dá muita coisa mesmo, não. E a gente tem bastante conteúdo para a gente estar trabalhando aí, né? E muita coisa para resolver. Eu vou aproveitar aqui que está... Alguém? Quer dizer? Eu vou aproveitar que tem alguém com o áudio ligado e está passando ruído, tá? Por favor, só ligue o áudio quando você, por acaso, for falar alguma questão aí. Rafaela Farias, eu acho que o seu áudio está ligado. E... Agora o Matheus Henrique. Desgraça. Pois é, né? Então, vamos seguir aqui o conteúdo. Tá bom. Aqui, tá projetando aqui ainda. Eu queria tratar com vocês aqui, fazer uma espécie de uma correção, né, daquilo que nós fizemos na gamificação, né? Porque como nós fizemos já no tempo já passado da hora, então foi muito rápido e nós nem refletimos sobre o que fizemos lá. Então, quem estava aqui presente e participou dessa atividade, olha só, olhando aqui, ó, 55 pessoas participaram da atividade. Olha só, o silogismo aqui, antes que a gente veja, olha, o silogismo é toda uma organização de um argumento, entendeu? Esse argumento, ele tem quantas proposições? Quem pode citar aí? Porque a gente viu o que é proposição, né? Começamos a ver da aula passada, hoje eu vou encaminhar um pouquinho mais. Quantas proposições existem nesse argumento aqui, nesse silogismo? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Quantos
quantas proposições nós temos aqui? 2. 3. 2. Quem falou 2 está certo e quem falou 3 também está certo. Porque se tem 3, olha o que é lógica, gente. Se tem 3, porque a resposta é 3. Então, se você falou 2 ou falou 1, também está certo, porque tem 1 ali, tem 2 ali e tem 3 ali. Mas o completo é a resposta 3. Quais são, então? Olha, eu tenho uma proposição que eu posso chegar e falar em qualquer lugar que eu quiser. Eu posso falar, gente, todo homem é mortal, e calar minha boca e você entende o que eu estou falando. Não é? Agora, se eu chegar e falar assim, como teve aí um vaso, tipo falar, caramba! Você entende alguma coisa? Eu estou dizendo alguma coisa? Não. Pode ser que eu estou falando uma coisa que eu estou feliz, que eu estou triste, que eu estou revoltado, qualquer coisa assim. Não, eu não disse nada, eu só disse uma palavra, caramba. Agora, se eu disser a palavra, uma única palavra também, chove, eu estou dizendo alguma coisa? Então, pode ser que está acontecendo a chuva nesse momento, pode ser que nesse espaço geográfico chove, ou seja, eu estou dizendo, eu estou afirmando, eu estou propondo, fazendo uma proposição. Entendeu? Tipo, eu falo para você, tira a roupa do varal. Você vai, por que eu vou tirar a roupa? Eu falei, chove. Já dá para entender. Né? Já dá para entender porque a roupa vai molhar se você deixar lá, então você tem que tirar por conta que chove. Isso é uma proposição. Entendeu? Uma proposição é quando você, então, tem condição de dizer uma frase, e essa frase, por ela própria, já dá para ter um entendimento daquilo que você quer transmitir. Você está entendendo, gente? Então, aqui eu tenho 3 proposições. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Aqui perguntou, qual que é o termo maior? Qual que é o termo de maior abrangência? Antes disso, vamos saber quais são os termos que temos aqui. Temos o termo mortal. Então, que termo que é? É a adjetivação, né? Mortal, homem e Sócrates. Qual que é o termo maior? Mortal, homem ou Sócrates? Qual que é o grupo maior? É o grupo dos mortais, né? É o termo maior, tá vendo? Então tá aqui. 5 de vocês que participaram não entenderam que o termo maior era Sócrates, 25 entenderam que era homem, mas na verdade o termo maior é mortal. Beleza. Então, agora aqui, a mesma coisa, mesmo silogismo, qual que é o termo menorzinho? Tá vendo? Então, o particular dessa história, que é o próprio Sócrates. E aí, no outro, qual que é a conclusão? Esse, eu fiquei preocupado, assim, que muitos, eu acho que não ficou clara a pergunta, e depois eu fui entender bem que nós fizemos muito rápido, né? Foi 25 segundos só, talvez não dava tempo nem de ler, né? Mas no próximo que nós fizermos, então vamos colocar de um jeito mais democrático, um pouco mais organizado, que foi só um warming, né, em inglês, só uma coisa para a gente aquecer aqui. Então, a conclusão quase sempre vai vir com uma palavra que indica que eu estou encerrando o assunto. Ou seja, até a palavra concluindo, ou logo, então, portanto, nem tanto, ou seja, eu já vou falar para você, então, é a última coisa que eu vou te falar. É a conclusão dessa conversa aqui. Aí é a conclusão que ele fez, que foi uma movimentação entre todo homem é mortal, Sócrates é homem, certo? Aí eu fiz uma ligação entre o Sócrates daqui e o mortal daqui. Então, logo, Sócrates é mortal. Essa é a conclusão que 18 de vocês, dos 63 que participou dessa pergunta, conseguiu responder, certo? E aí a gente finalizou, né, o quiz daquele dia lá. Foi um anônimo aqui, né, a pessoa que, na hora que era para escrever o nome, escreveu o número. Aí uma pessoa falou, fui eu que escrevi, mas depois eu fui ver nos outros, teve outra pessoa que escreveu o número também, né? Então vai ser meio difícil saber quem foi o ganhador desse quiz, vai ser uma coisa meio incógnita, né? Mas o segundo lugar foi a Bruno Costa, né? A pessoa que foi mais rápida para responder nessa última questão foi a Bianca Graciele, né? E aí tem essa turminha aqui, os 10 primeiros classificados nessas 4 perguntas. Meninos, termo maior, termo menor, termo médio. Isso foi perguntado também na tarefa que encerra hoje o prazo, né? Eu quero dizer o seguinte, a tarefa não vai fechar.
Então, se você não fizer hoje, você pode fazer depois. O fato é, quem fizer até hoje vai ter uma nota. Quem fizer depois vai ter uma outra nota diferente. Então, é só essa questão para vocês saberem, né, para que a pontualidade rende para a gente. Tá claro esse primeiro item que nós conversamos até hoje? Termo maior, termo menor e conclusão, termo médio e tal. Tá tudo bem? Tá entendido? Professor, eu posso dizer que uma conclusão vai ser sempre iniciada por uma conjunção conclusiva? Você não pode dizer isso não, sabe por quê? Porque não necessariamente precisa ter a conjunção lá. Ah, sim. Agora eu não sei como que a gente poderia definir isso da forma que você pensou. Porque vamos pensar numa estrutura textual. Você pode começar um texto, um parágrafo, já dando a sua conclusão de uma vez. E depois você usa as outras frases do parágrafo para argumentar e para justificar a sua conclusão. Ou você pode pôr a conclusão no meio, ou você pode pôr a conclusão no final. Numa forma matemática, assim, tipo 2 é uma proposição, mais 2, outra proposição, igual a 4, o igual dar essa ideia de conclusão, né, conforme a análise das proposições anteriores. Então, matematicamente, é muito certinho, muito bonitinho assim. Só que o que nós estamos aqui pensando aqui, isso aqui nós formulamos a ideia para depois a gente jogar no texto, jogar no discurso, né, jogar naquilo que a gente vai dizer. E aí nem sempre a gente é tão organizadinho matematicamente assim. Mas o que eu queria só ainda concluir com essa pergunta, e para que todos vocês entendam, é que a estrutura do pensamento tem que ser matematicamente correta. Agora, a linguagem, ela não necessariamente precisa seguir, e na verdade ela não segue de jeito nenhum, né, toda essa matemática. Mas na hora de você fazer as análises, você vai falar, peraí, o que esse cara está falando? O que está escrito aqui? Ah, não, ele falou isso, e a conclusão é essa. Aí você jogou aquela coisa que foi dita de qualquer jeito, aquele texto que foi escrito de qualquer jeito, você separa as informações e aí você organiza matematicamente. Contribuiu ou ficou confuso o que eu acabei de dizer? Perfeito, professor. Né? Muito obrigado. Certo? Então, é mais uma questão de estrutura. Tanto que eu falei para vocês, inclusive hoje, faz parte da nossa aula hoje, a gente vai aprender sobre a linguagem técnica dos símbolos da lógica, porque nem sempre importa tanto o que está dizendo, mas a ordem do que foi dito, como foi dito, certo? Que aí eu já passo, então, diretamente para essa questão da aula que é para hoje, né? Vamos para a aula 3, propriamente dita, certo? Eu vou aproveitar logo, porque o que acontece, gente? Nós vamos falar só de símbolos hoje. Eu vou explicar sobre as proposições e tal, mas eu quero que no final, pode ser que não dá tempo fazer hoje, eu tenho quase certeza que não vai dar tempo, mas eu queria que vocês fizessem. Então nós temos 2 atividades, já estou dizendo logo, 2 atividades. Uma que seria para ser participação aqui dentro da aula, uma mais simples, e outra que você vai fazer como frequência mesmo, atividade avaliativa. Elas estão lá no final. Olha aqui, ó. Na parte aqui, ó, atividade e participação em sala de aula online. Era para ser online, mas eu já estou vendo que não vai dar tempo, né? Então você faça assim que você puder. Olha só, você vai clicar aqui para participar. Você clica. Aí vai aparecer aqui, olha só. Escreva uma proposição. O que é uma proposição que eu estou dizendo aqui? É uma verdade própria da área de conhecimento do seu curso. Eu disse aqui, assine seu nome em sua postagem. Então, você coloca seu nome e coloca a proposição, certo? Aí você pode, depois que você fizer, você pode retornar e fazer outra se você quiser. Então, eu queria perguntar para alguém, ou das engenharias, ou do odonto, ou da psicologia, algum de vocês bacharelandos, me fala uma proposição do seu curso, uma coisa que todo mundo sabe, ou já sabiam chegar aqui, ou está sabendo depois que chegou aqui. Me fala uma tese aí, uma proposição, uma verdade da sua área do conhecimento. A enfermagem salva a vida? Ponto. Né? Só que pensa numa coisa mais específica dentro da enfermagem. Tipo, enfermeiro não pode prescrever remédio.
Entendeu? Porque aí é uma coisa que a gente vai... Mas essa que você disse, Lucas, é ótimo. É uma verdade isso aí, né? E aí, você da engenharia, tem alguma máxima que vocês já aprenderam aí? Que você já sabe? Você da psicologia, você do odonto, você da... Acho que é só esse curso, né? Enfermagem o Lucas já falou. Mas com o exemplo que o Lucas deu, ficou claro? Ou alguém não entendeu o que está sendo pedido ali? Entendi. Ótimo. Então, porque aí, eu disse, tem que ser uma verdade, viu? Tem que ser uma verdade. Porque você não pode falar uma coisa, porque depois eu vou usar isso em provas de vocês mesmos. E eu vou usar essas verdades que vocês vão dizer, que eu vou colocar em fórmulas lógicas para a gente conversar e fazer atividade depois disso aí. Então, olha, eu não sei de enfermagem, eu não sei de engenharia, eu não sei essas coisas. Então, o que vocês disserem, eu vou acreditar como verdade. Então, não fala mentira, não fala coisa falsa, fala coisa verdadeira para mim poder usar, entendeu? Porque eu não vou sair procurando aí para pesquisar para saber se isso é verdadeiro ou falso. Beleza? Beleza. Ser engenheiro é resolver problemas. Engenharia resolve problemas, né? O engenheiro resolve problemas, né? Ótimo. E vai colocando assim. Mas é amplo, né? Tenta achar uma coisa um pouco mais específica. Professor, tem que ser uma palavra? Não, uma frase, né? Tem que ter um sujeito, um verbo e um predicado. Para ser uma proposição, você tem que ter aí uma... Posso dar um exemplo da minha área para ver se eu estou certa? Por favor, Mayara. Psicólogo ajuda na saúde emocional. Uhum. Ótimo. Certo? Perfeito. Ou você pode dizer até um pouco mais específico. Psicólogos curam problemas emocionais ou doenças emocionais de forma bem pontual, né? Que se ajuda, o ajuda pode ser uma coisa muito... Eu também ajudo alguém, eu vou lá e dou um chacoalhão nela, tal, né? Mas assim, o psicólogo tem técnicas específicas que levam à cura de doenças emocionais. Entendeu? Coisa bem assim. Pois não? Professor, por exemplo. O Alisson tinha pedido, aí depois a voz feminina que eu estou ouvindo. Então, o Alisson, logo depois a moça, por favor. Posso falar, projetos devem ser estruturalmente embasados. Perfeito. Perfeito. Né? Pois não? A outra pessoa? Enfermeiro sempre lida com acidentes? Aham. Ótimo. Uma frase. Depois a gente pode, então, sugerir alguma alteração, algum verbo um pouco mais específico, mas está ótimo. É isso aí mesmo. Obrigado pelos exemplos, né? Então, essa, Professor, gente, é só... Sim. Na hora que o senhor estava... Eu estou na fazenda, que está bem ruim de sinal, e na hora que o senhor estava falando, cortou. É para mim escrever na minha área aqui, nessa página que abriu? Então, você viu aqui onde está no blog, olha só. Sim, eu já atividade de participação em sala de aula. Aí eu só quero dizer que você vai ter duas tarefas, né? Essa, que é só fazer uma frase, e depois você tem a outra, que é a atividade de frequência. Essa aqui é um pouco mais. Pouco mais coisas, tá? Aí, isso que eu respondi para o senhor agora, por exemplo, é para me criar essa frase aqui. Nessa participação. Inclusive, está escrito aí. Você abriu esse negocinho aí, você clicou lá? Aí, o que está escrito aí? Insira seu nome em sua postagem. E um pouco mais acima, o que está escrito maior aí? Professor. Sim? A frase de odonto só dentista extrai dente. Dentista extrai dente. Ótimo, é boa, né? Se bem que um taco de beisebol também extrai alguns dentes, né? Só tô brincando, tá? Mas aí são caso-queira. Isso. Ô, Mayara, o seu tá cortando bastante o seu. Acho que vamos ver se dá uma carregadinha para você falar livremente agora que nós não escutamos nada. Tenta agora, por favor. Caio. Sim. Eu não tô, no meu não tá aparecendo nada aqui. Eu já saí da chamada, já desliguei a câmera, mas não tá aparecendo. Igual o meu, Virginia está falando, né? Então, você tem a opção... Tá tudo cortado para mim. Certo.
você tem a opção de entrar onde eu estou entrando, na internet direto. Professor, eu vou acompanhar do jeito que... Você nos ouve aqui e você vai olhando no seu computador e pelo Chrome, né? Pelo link que você entrou na aula. Aí você acompanha o texto, tá? Ah, sim. Então, nesse momento agora, nós vamos parar com essa parte aqui e nós vamos entrar nessa parte aqui, olha, material, conceitos básicos em lógica. Nós vamos entrar nesse item aqui, no clique aqui, material, que está aí. Você vê lá o link da aula, desce um pouco mais, objetivo, material. Aí você, conceitos básicos em lógica, clique aqui. Nós vamos entrar nessa parte agora. Tá? Quem tiver com esse problema aí de não estar conseguindo ver o que eu estou projetando, vamos fazer dessa forma. Tudo bem então, meninos? Então agora vamos fazer o que eu tenho que explicar para vocês aqui, para que vocês possam depois fazer aquela outra tarefa que está lá embaixo, que eu nem vou mostrar ela aqui agora, porque eu tenho que explicar o assunto primeiro, tá? Então vou clicar aqui para a gente acompanhar aqui os slides, que é a parte material da aula aí. Assim que ele carregar, a gente então continua com o assunto, beleza? Aqui. Na aula passada, a gente... ótimo. Eu já vi aqui que tem umas 10 pessoas que já entraram aqui e estão acompanhando aqui pelo próprio Jamboard. Se você ver lá em cima, tá 1 de 12. Nós vamos passar por 2 de 12, o segundo slide. Você livremente, você pode ir em qualquer um dos slides que você quiser. Só estou te dizendo que nós vamos usar agora, né? Eu estou falando agora sobre o primeiro. Beleza, que bom que vocês estão usando aí o aplicativo e que baixaram e está dando certo, ok? Então, ok. Eu já comecei hoje falando para vocês questão de proposição dentro do silogismo. Sócrates é homem, é uma proposição. Todo homem mortal é uma proposição, né? Enfim, essas proposições elas têm valor de verdade ou falsidade, né? Então, a gente vai analisar o discurso com base nesse julgamento aí. Então, a pergunta inicial aqui, o que é uma proposição? Está aqui a definição. É um conjunto de palavras, mas também pode ser um conjunto de símbolos, né? Por exemplo, x ao quadrado mais 2 é igual a 0. Isso é uma proposição. O que é x? Né? O que é esses números? Então, é uma proposição matemática pura, que só tem símbolos, mas é uma coisa que pode ser verdade, pode ser falsidade. Mas é um conjunto, então, de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento. Mas olha aqui, precisa ser um sentido completo. Não pode deixar a ideia solta, não pode deixar uma questão sem a devida condição de você fazer uma conclusão. Você precisa ter ali uma firmeza no que foi dito, né? E de modo que se possa atribuir aí, dentro do contexto, a qualificação de verdadeiro ou de falso, certo? Então, vamos fazer um exemplo de proposição. A FAI fica em Iporá. Dá para entender essa frase? Essa frase ela é entendível? Sim, a FAI fica em Iporá. Sim. Disse o que precisava dizer, né? Aí você tem essa outra frase. O Brasil é um país da América do Sul, né? Eu posso dizer em qualquer lugar, posso fazer um store com essa frase. Beleza, tá ótimo, já disse alguma coisa. Então, por isso é uma proposição. É um conjunto de palavras, olha aqui, que tem um sentido completo. A Bahia é um estado do sul do Brasil. Dá para entender isso? Dá para entender o que foi dito? Dá, não dá? Mas tem um problema aí, não tem? Já tem um problema que a gente já verificou aí, certo? Então, eu analiso isso aqui. Eu coloquei aqui para frente. Olha só. Professor, faz um exemplo com símbolos. No final da aula. Nós vamos terminar com isso aí, tá? Falou. Porque não vai interessar para nós falar a FAI fica em Porá. Nós vamos colocar apenas um símbolo que substitui essa frase inteira. E aí a gente vai ver os conectivos ainda hoje, eu espero. Então, olha lá. Vamos julgar. A FAI fica em Porá? Sim ou não? Então, eu tenho aqui uma proposição qualificada como verdadeira. O Brasil é um país da América do Sul?
Sim. Então, ela é verdadeira. A Bahia é um estado do sul do Brasil? Não. É uma proposição falsa. A Bahia é um país do nordeste do Brasil. Ou se você dizer já é nordeste, se você dizer norte, também está certo, né? Porque o nordeste faz parte do... Se eu vou pensar só em norte e sul, o nordeste está no norte, né? Então, a Bahia é do nordeste, então essa proposição é falsa. Mas eu posso usar essa frase se eu quiser? A Bahia é um estado do sul do Brasil? Posso usar ou não posso? Pode. Posso usar do jeito que eu quiser. Agora, se o meu argumento vai ter validade, é claro que ele não vai ter validade. Vai ser um argumento inválido. Se eu precisar dessa informação para sustentar uma ideia, bagunçou tudo. Sabe? Caiu tudo por terra. E falando em terra, né? Você conhece as ideias dos terraplanistas, né? Vocês sabem que tem pessoas que defendem a ideia de que a Terra é plana. Você sabe disso, não sabe? Então, aí beleza. Por muito tempo essa ideia existiu. A Bíblia foi escrita em cima dessa ideia, no tempo que ela foi escrita. E num determinado tempo na história entenderam que ela não é nem redonda, né? Ela não é nem redonda, ela é geóide. Ela é meio tipo um ovo, né? Então, dentro da questão da organização ali, desse substantivo que é a Terra. E aí, o que acontece? Se eu tenho a ideia de que a Terra é plana, e eu falo tudo com base na Terra plana, quando eu descubro que a Terra não é plana, o argumento desmorona. Né? Porque não tem sustentação, porque um dos itens que deveria ser importante ali, ele caiu por terra. Né? Como era a ideia que tinham, por muitos anos eles não saíam para navegar no mar muito longe, porque morria de medo de chegar na frente e ter um abismo, e eles caíam naquele abismo. Até que alguém teve coragem de entrar no navio, saiu de Portugal, né? E foi, até trombar aqui na América. Então, e aí eles atravessaram ali, continuou rodando, chegou lá no Japão afora e veio de novo lá para Portugal. Uai, mas então esse trem não tem abismo nada, não? Ah, tá. Aí já mudou o paradigma, mudou totalmente a forma de exploração do mundo. Entendeu? Então, ou seja, com base numa ideia, eles ficaram paradinhos ali. Com base na superação dessa ideia, né? Quando viu que aquela primeira ideia era falsa, então puderam explorar alguma coisa para chegar em outras verdades e outras situações. Beleza? Então, eu posso dizer frases falsas. Tanto que a gente diz o tempo todo, né? Muitas frases falsas aí, né? Só que, às vezes, não convence tanto. Às vezes as pessoas sabem da verdade e o argumento vai para o beleléu. Beleza? Então vamos para o slide 4 de 12, certo? E aí, explicando um pouco mais o que é uma proposição. Por exemplo, aqui, sentenças exclamativas, né? Ou melhor, desculpa aqui, o que não é uma proposição, ok? O que não é uma proposição? Alguma sentença exclamativa, como eu disse já hoje. Caramba! Feliz aniversário! Feliz ano novo! Eu estou exclamando, né? Eu não estou dizendo uma informação. Agora, se eu disser, hoje é o seu aniversário, agora eu tenho uma proposição, que eu estou afirmando um fato. Agora, eu posso dizer para você feliz aniversário qualquer época, qualquer dia, né? Independente se é seu aniversário ou não. Ou seja, não se conclui nada com essa frase feliz aniversário. Beleza? Porque eu tô repetindo isso aqui, meninos e meninas, para que vocês possam e vocês precisam repetir o que eu estou falando. Né? Se eu colocar uma questão lá, por que ou justifique o fato de a expressão Feliz Ano Novo não ser proposição. Você consegue fazer isso? Dizer por que ela não é uma proposição? Porque é uma sentença exclamativa. Certo? Mas aí a gente precisa de falar uma coisa mais importante que isso aí um pouquinho. Porque ela não dá uma afirmação? Porque a partir dessa proposição, você não conclui nada. Entendeu? Sim, Rainer, você quer falar? Rainer. Rainer, não tem verbo também, não tem... Sim. Não tem artigo, não tem nada nessa frase.
Ela não sustenta alguma coisa aí. Uma afirmação que você precisa usar. Ou, por exemplo, também, as interrogativas, né? Tipo, como é seu nome? Eu estou perguntando, mas o que eu estou afirmando? Agora, se eu disser, o seu nome é, né? Aí você tem uma proposição. O jogo saiu de quanto? Não está concluindo nada. Agora, dizer, o Palmeiras não tem mundial. Aí eu já tenho uma proposição, né? Então, ou seja, uma coisa Não, exato, palmeirense. um problema, né? E também é o caso das sentenças imperativas, né? Estude, cale-se, fale, né? Eu não estou afirmando nada. Agora, se eu disser, sei lá, uma pessoa que eu estou vendo aqui, a Fernanda fala demais, né? Aí eu tenho uma proposição que eu estou dando Aí eu posso ser uma verdade, pode ser uma falsidade. Vai ser comprovada conforme a análise e a verificação do fato. Certo? Então, eu acho que ficou claro as proposições aí que a gente precisava de saber. Agora vamos qualificar essas proposições, entendeu? Porque são leis, são regras que precisa ter na proposição para que o discurso, para que o argumento seja construído. Entendeu? Então, são 3 regrinhas aqui. Princípio da identidade, princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Acaba que, enquanto eu explico uma, eu estou entrando na outra, entendeu? Então, esses 3 princípios aqui, eles são muito próximos um do outro. Por exemplo, se eu disser e disser... Aqui, vamos dar uma explicação aqui. Uma proposição verdadeira é verdadeira. Uma proposição falsa é falsa. Professor, mas isso é claro, né? Não? É óbvio, né? Não? Sabe que não é tão óbvio assim? Quando a gente pergunta alguma coisa e a resposta vem, depende. Entendeu? Quando vem essa resposta depende, a coisa vai para o beleléu. Você não tem firmeza no que você está dizendo ali. Né? Agora, se você disser, por exemplo, que, sei lá, vocês da enfermagem, tipagem sanguínea, né? Então, o pai tem sangue O positivo, a mãe tem sangue O positivo, o filho tem sangue B. É possível? Não. Vocês da enfermagem, tipagem sanguínea. Professor. O pai O, a mãe O. O filho tem sangue B. Não é possível. Traição. Alguma coisa. Tem um terceiro aí no meio dessa história, né? Então, o fato é esse. Ou filho de quem tem sangue O tem que ser O. Né? Então não tem depende nessa história. Ou é ou não é. Entendeu? Falso é falso, verdadeiro é verdadeiro. Princípio de identidade. Certo? Uma coisa é e a coisa... Agora, por exemplo, se eu tenho aqui o número 1, qual que é a negação do número 1? Eu quero negar o número 1. Falsa. Não. Uma proposição verdadeira não é verdadeira. Não, pessoal, aqui, eu tô falando aqui, eu tô falando do número 1 mesmo, o número 1. Dúvida. É a dúvida, professor. Não, a dúvida não conclui também, né? É a Josiane que falou, né? A dúvida não conclui. A dúvida, ela simplesmente abala o argumento, mas ela não fala que ele tá falso ou que ele tá verdadeiro, né? E se você só tá precisando de alguma informação a mais para que você possa se estabelecer. Mas eu pergunto assim, qual que é a negação? O 1 é uma existência. Tipo aqui, eu tenho um copo. O que nega esse um copo? Nenhum copo. Entendeu? Então, a negação do 1, ou a negação de qualquer número, é o 0. Entendeu? Ou tem alguma coisa, que é o 1, ou não tem nada, que é o 0. Entendeu? Ou não, gente? Veja aí, se tiver ficando confuso, vocês me falam. Agora, e o menos 1? Eu tenho um 1 positivo e o menos 1
Como é que é a relação entre esses dois? É uma relação de identidade. Um é um. Só que um está antes do zero, o outro um está depois do zero. Entendeu? Então eu tenho 1 e menos 1. Um positivo e um negativo é a mesma coisa. Só que posicionados em ambientes diferenciados. Agora, o 1 e o 0 não é a mesma coisa. O 1 é 1, o 0 é a negação do 1. O verdadeiro é verdadeiro, o falso é falso. Não tem como uma coisa ser falsa e verdadeira. Ou é verdadeiro ou é falso. Isso é claro, né? Beleza? Então, o próximo, olha, princípio da não contradição, que é a mesma coisa que eu expliquei aqui, você entende aqui. Uma proposição só pode ser, não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Mas a mesma proposição, ela pode ser falsa naquele contexto e verdadeira no outro contexto. Mas a gente vai analisar o quê? Os contextos. Aonde a frase foi posta e com o que ela foi posta ali, no meio. Tá, não está tendo dúvida não, meninos? Professor? Sim. Nessa situação, por exemplo, uma frase que expressada da seguinte forma: a pandemia no Brasil será controlada utilizando o distanciamento social e vacinação somente. Nesta situação, eu utilizo do princípio do terceiro excluído? Não, o princípio da identidade. O terceiro excluído não há uma terceira possibilidade. Quando você colocou somente aí, então você está tirando qualquer outra possibilidade. Mas aí essa minha afirmativa, é uma afirmativa, uma proposição verdadeira ou uma proposição falsa? Quando eu afirmo desta forma. A gente fala de argumento, né? O argumento pode ser válido ou inválido. A proposição pode ser verdadeira ou falsa. Então, a primeira proposição, você julga distanciamento social para evitar a Covid. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Segunda proposição, a vacina protege contra o Covid. Pode ser verdadeira ou falsa. Né? Agora, dentro da questão da própria saúde mesmo aí, a gente pode afirmar que essas duas opções que você disse aí, elas são de fato verdadeiras? Sim. Eu acho que não. Por que que não? Por que que não? A vacina, quando viu os números lá, ela é 100% eficaz? Não. Então, pode ocorrer o caso de pessoas vacinadas pegar Covid. E pode acontecer o caso de pessoas com... Agora, o distanciamento social, eu não sei, né? Aí, se de fato for distante mesmo, não tem como transmitir, né? Então, talvez essa seria de fato verdadeira. O que pode não ser verdadeiro nesse caso é que nem todo mundo dá conta de ficar tão distante assim, né? Que aí é o problema. Mas se tiver distante, ela vai ser verdadeira, entendeu? Então, a ciência, por mais que ela é exata, ela ainda dá a brecha, né? Da impossibilidade da coisa acontecer. Pois não? Professor? Sim. Até o do distanciamento aí não é verdadeira também, porque se você vai ao mercado, pega uma sacolinha, você pode estar longe de todo mundo, você pega uma sacolinha contaminada, acaba que não é verdadeira. Você se distancia das pessoas, mas os objetos podem também te contaminar. Não, só se você for para as cavernas, né? Então, aí que tá essas questões, né? São essas possibilidades lógicas aí e que, na verdade, você teria problemas aí. Agora, se nós tivéssemos, de fato, uma coisa que para a proposição... Agora, na verdade, é o seguinte, viu, Alisson, que você colocou aí. Dentro do que nós temos para o momento, né? Dentro do contexto, a única coisa que a Secretaria de Saúde pode falar para a gente é distancie-se e vacine-se. Aí, nesse caso, a proposição ela toma valor de verdade. Porque você não tem uma outra proposição para fazer. Entendeu? Então, ela é a única possível para o momento desse discurso aí, nesse contexto. Agora, a partir do momento que aparecer uma outra proposição, aí essa já vai ser descartada. E vai contra o princípio aqui do terceiro excluído e todos os outros aqui. Certo? Agora, eu quero convidar vocês para a gente ir para a parte que eu mais gosto, que é a parte da questão dos símbolos, certo? E dos conectivos. Esses conectivos, eles podem ser quaisquer símbolos, né?
Só que normalmente se usa mais esses símbolos aqui, olha só. Então eu tenho aqui o till, né? Que representa o não, ou seja, a negação. A quem está acompanhando só lá no Jamboard, eu estou no slide 6, tá? No 6. Então eu tenho o till, que corresponde ao não, certo? Se eu quero negar a proposição, eu coloco o till. E a proposição? Eu uso o P, por exemplo. O que o P vai significar, professor? Você que vai definir ali, ou o exercício vai definir para você o que é o P. Nesse caso aqui, P é todo homem é mortal. Então, no lugar de eu escrever todo homem é mortal, eu escrevo apenas o quê? Me ajuda, gente? Apenas o P. Eu vou substituir. Então, eu vou colocar apenas o P ali e vou entender que aquilo ali significa todo homem mortal. Agora, se eu quiser dizer, não é verdade que todo homem seja mortal, o que eu posso escrever? Olha aqui, eu vou escrever o till e o P. Entendeu? Não P. Viu? Não P. Leia essa frase para mim. Deixa eu escolher alguém aqui. Pode ser. Larice, por favor. Larice, eu tenho uma proposição aqui, ó. Eu acabei de fazer ela aqui. Aqui você tem o significado de P. Aqui você tem o significado do till. Então, leia essa proposição aqui, por favor. Seria que não é verdade que todo homem é mortal. Entendeu? Não P. Não você está negando o fato de que todo homem seja mortal. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? A tarefa é toda baseada nisso, tá? Se não entendeu, vamos ver os outros, né? Se caso não entendeu, vamos entender a partir dos outros ali. Eu posso substituir aqui essa expressão, o novo Papa é alemão, vou trocar por que, certo? Vou usar o que como símbolo para a proposição o novo Papa é alemão, certo? Então agora, veja bem, o outro conectivo, o que é um conectivo? Conectivo é um que faz com que a ligação entre uma proposição e outra, certo? Então eu vou ter uma proposição aqui, olha, a proposição P, e esse símbolo aqui que é o chapeuzinho do vovô, que é o circunflexo, né? E que. Quem gostaria de ler essa proposição que eu acabei de fazer aqui? Posso escolher, então? Vai, Larice, você mesmo, vai. Todo homem é mortal e o novo Papa é alemão. Beleza? Tá vendo o discurso sendo feito? Tá conectado o P e o Q pelo conjunção aditiva, que é o E. Então, estou adicionando um outro elemento aí nessa questão, certo? Então, se aparecer apenas isso aqui... Agora, e se eu fizer isso aqui, Larice? Tá meio garranchado que eu estou fazendo com o mouse. Então, eu tenho aqui P e não que. Como é que fica essa frase? Todo homem é mortal e o novo Papa não é alemão. Tá claro para todo mundo, meninos? Dá para entender isso aí? Sim. Então, nós estamos transformando a linguagem padrão corrente em símbolos. E você pode fazer o contrário. Pegar os símbolos e colocar na linguagem padrão corrente. Certo? Professor, no caso esse não aí. Igual ela falou, o novo Papa não é alemão. Ou eu posso pôr o novo Papa não é mortal? Tipo, no sentido de... Sabe por que você não pode colocar? Porque aqui... O que só pode significar o novo Papa é alemão. Aí o máximo que você pode fazer é negar isso aqui. Entendeu? Agora. Não, então, tipo assim, todo homem é mortal. E não o novo Papa. Não tem jeito, né? Tem que ser só alemão. Você tem que adaptar a língua aí, né? Você tem que adaptar a linguagem. Ou dizer que não é verdade que, né? Ou é falso que. Aí você está negando a afirmação que o novo Papa é alemão. Você vai negar isso. Né? Então, que forma você vai negar isso? Então, ela fez certinho aí. O novo Papa não é alemão, porque ou não é verdade que o novo Papa seja alemão. O fato é que, tendo o tio aí, você vai negar
a proposição. Tipo, ele sempre me dá um rumo só a seguir. Por quê? Porque nós vimos aqui atrás, ou é ou não é, entendeu? Ou é ou não é. Eu posso, quando pede, assim, normalmente é só um sentido a seguir. Ou eu posso mudar, fazer 2 sentidos na minha frase. Não. Você tem que ser fiel ao que está escrito. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos usar aqui, você mesma, Stefânia. Vamos usar aqui o Vzinho, que é o conectivo ou, tá vendo? Então, vamos colocar aqui, eu estou fazendo aqui, eu podia fazer aqui mais bonito, ó. Então, vamos fazer aqui, vou trocar a ordem, que, certo? Vzinho, P. Lê essa proposição, por favor, Stefânia. Essa aqui. Olha só, vamos para as dicas. O que é essa proposição? O P é essa proposição. E o Vzinho é essa conjunção. Como é que fica? Stefana, liga o áudio, você está tentando ler? Eu estou lendo aqui com o áudio desligado, foi mal. Eu percebi. Então, o novo Papa é alemão ou todo homem é mortal. Beleza? Você pode pôr ou. Tipo, ou o novo Papa é alemão ou todo homem é mortal. Certo? Vamos complexar. Eu queria outra pessoa agora. Pode ser a Lenilda? Você pode ler aqui pra gente, Lenilda? Pode ser? Seu áudio está funcionando? Sim, tá. Então, aqui eu queria que você lesse isso aqui, dessa forma que está aqui agora. Como é que ficaria essas proposições? Não, o novo Papa é alemão. Ou não, todo homem é mortal? Você falou bem linear. Agora, a gente pode fazer essa frase um pouco mais na língua corrente. Como é que ficaria? O novo Papa não é alemão. Ou deixa eu ver. Ou todo homem não é mortal. Isso, entendeu, gente? É simples assim. É um pouco confuso, tal, porque assim, você está descobrindo uma nova a língua de código. Quem é do meu tempo aí, ou teve lembra da linguagem do K? Sabe, a gente coloca as vogais tudo K com as barrinhas em cima, o A, o E, o I, o O, U. E então, às vezes também, quando a gente está fazendo em inglês, ler a frase em inglês, a gente tem que ler, não interpretar e mudar ela um pouco para fazer sentido. Só que aqui é bem mais técnico do que inglês, né? Aqui é muito exato, é papum. Agora, assim, a outra língua aí é uma coisa bem mais complexa, no sentido de você ver sentido, né? Expressões e humor e fato. Mas aqui é bem mais simples, mas é por aí mesmo, é uma nova língua. Você vai traduzir para a língua simbólica lógica. E aí você tem esse outro símbolo aqui, que é o se, então. Ok? É a setinha aqui, para a direita, é o se, então. Então, de modo que vai ficar da seguinte forma, deixa eu apagar esse garrancho aqui, essa bagunça, agora eu posso usar o texto mesmo, né? Então, como é que fica essa aqui? Essa aqui talvez seja mais complexa, que ela vai ter duas palavras, que vai entrar a mais, que é a palavra se, tararã, então, tararã. O que é o tararã? O tararã é o P e o Q, certo? Então, se eu tenho aqui essa linguagem simbólica, P, setinha, Q. Alguém se aventura a ler, usando se, então? Se todo homem é mortal, então o novo Papa é alemão. Ficou tranquilo para todo mundo, meninos? Ficou perfeita a leitura dele. Certo? Sim. Então, se, proposição, então, a outra proposição. Agora, vamos mudar um pouquinho aqui a escrita. E outra pessoa, ou o Alisson mesmo, lê, por favor, só para a gente, então, ver o que está sendo escrito aqui. E agora, como é que ficou essa proposição aqui? Se nem todo homem é mortal, então o novo Papa não é alemão.
Perfeito. Certo? Alguma dificuldade? Quem está aqui presente? Beleza, vocês vão ter muita chance de treinar isso até a próxima aula, beleza? E vamos para o último nesses 2 minutos que faltam, né? Que é o se, somente se. Oi? É o se, somente se. Vamos só inverter a ordem aqui, olha. Então, que é seta para cá, seta para lá, P. Quem quer ler isso aqui? Alguém, por favor, para a gente... Que eu tenho que dar outra aula agorinha. Professor? Sim. Todo homem... Oh. Perdão, pode ler, pode ler. O novo Papa é alemão, se somente se, todo homem é mortal. Beleza. Certo? Então, é uma condição para os dois lados, né? Tanto tem que ser verdadeiro que todo homem é mortal, para ser verdadeiro que o novo Papa seja alemão. E o contrário também. Isso aqui é chamado de bicondicional, ou de correspondente. Certo? Professor, Sim. se eu falar, por exemplo, que todo homem é mortal somente se o Papa for alemão, ficaria errado? Ficaria certo. Dá a ideia de correspondência, não dá? Na linguagem corrente está tudo certo. Mas na linguagem lógica, eles são bem exigentes, entendeu? É o se, somente se. Né? Porque é condição e condição. O somente deixou vago alguma coisa aí. Entendeu? Então, se, somente se, é uma questão técnica, tá, Sara? Questão bem técnica mesmo. E aí você vai ver nesse slide aqui, olha só, as conjunções. A e B, A ou B, A ou B, se A, então B, entendeu? Ou A, se e somente se, B. O que é o A? Por exemplo, Maria é médica. O que é o B? Ou melhor, Maria é médica é o A. O que é o Maria não é médica? Como é que seria? Vamos lembrar que já está lá no slide anterior. Eu coloco A, Maria é médica. E se eu quiser dizer Maria não é médica, o que eu tenho que fazer? Tio A. Tio A. A. Maria é médica, viu, Lucas? Maria é médica, Maria é médica. Você só tem uma proposição aí. Você só vai negar essa proposição. Tudo bem, então, meninos? Então, nas contas gotas que eu disse para vocês, que vai ser nossas aulas nesses tempos aqui, você vai agora, tem um monte de questões lá na tarefa, que é só para você traduzir o símbolo para a linguagem corrente. Entendeu? Para ver se a gente fixou. Se teve qualquer dúvida, você fala comigo no privado, tá? E aí eu quero ser mal educado, preciso ser mal educado, porque eu tenho uma turma que começa a aula 8 horas e já são 8h01. Eu preciso correr para lá. Certo? Mas eu não vou de carro nem de moto, eu vou com um clique apenas, tá? Então, boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença. Boa noite, professor. Qualquer coisa, boa noite, contato. obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Tchau.